Pessoal, muito boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Aê. Boa noite. Boa noite. Nós iremos hoje retomar a nossa aula que nós iniciamos semana passada, falando sobre macroeconomia, especificamente sobre políticas econômicas. Eu lembro que nós já tocamos em alguns assuntos lá na aula presencial, quando eu falei com vocês, que as políticas econômicas elas são para estimular a atividade econômica, para incentivar a atividade econômica, onde ela vai propiciar os empresários, aos consumidores, às pessoas de um modo geral, né, aos cidadãos, de uma certa forma, obter mais facilidade, obter mais recursos e viverem melhor na sociedade. E as políticas econômicas são as políticas, as mais atuantes, são as políticas fiscais, em relação à arrecadação e gasto do governo. Temos a política cambial, que é a política que trabalha com o comércio exterior, e todas elas comandadas pelo Banco Central, pelo Ministério da Economia, ou seja, pelas autoridades econômicas. E temos as políticas monetárias, que a política monetária é aquela que cuida do dinheiro, da moeda. E nós sabemos que quem cuida das políticas monetárias é o Banco Central. O Banco Central é o banco dos bancos. Toda situação que acontece no Brasil tem que ter o aval do Banco Central. Então, nós podemos, assim, dizer que o Banco Central é o banco de todos os bancos, de todas as financeiras existentes em qualquer país. Quem tem um Banco Central independente é melhor, porque ele vai direcionar as questões de políticas econômicas. E eu falei também para vocês que o Banco Central ele faz parte daquele comitê de política monetária, onde as autoridades monetárias reúnem regularmente para fazerem análises, para fazerem projeções econômicas. Por exemplo, né, vivemos um momento da pandemia e a economia em diversos países do mundo está aí, às vezes, entrando em parafuso e as autoridades monetárias, as autoridades econômicas é que têm aí o domínio desses controles. Quando eu falo domínio, é o domínio da política econômica interna. Porque uma influência externa, lá da China, da Europa, dos Estados Unidos, essa pandemia que começou lá na Ásia, por exemplo, tem reflexo direto aqui no nosso país. Reflete no nosso estado, no nosso município e tem reflexo no nosso bolso. Nós estamos percebendo aí que os empregos estão acabando, muitas empresas fechando, algumas retomando as atividades. Então, as políticas econômicas, elas vêm para fazer a coisa acontecer, para manter o equilíbrio, para buscar ali soluções para que o emprego volte a crescer, que a produção volte a crescer, a geração de emprego, as pessoas possam ter mais possibilidade de consumo, os governos, né, terem maior possibilidade de investimento na saúde, na educação, na infraestrutura e assim por diante. Então, essa é a função básica das políticas econômicas. E temos também as políticas econômicas que trata da renda e salário. Então, quando você fala renda e salário, nós estamos falando de um contexto geral, aquilo que nós recebemos, aquilo que nós gastamos, preço, todas essas situações diz respeito a políticas econômicas. Eu vou agora, então, colocar aqui na tela o slide da sequência. Quem não participou da aula nossa anterior, está lá no YouTube, gravado, até a Natasha hoje falou no grupo, né? Quem não tivesse colocado as aulas, para vocês estudarem com mais tranquilidade. Eu verifiquei, as minhas estão lá, né, Natasha? Então, sim. Tá, beleza, ótimo. A Jaciara está chegando também. Boa noite, Jaciara. Jaciara, boa noite.
Ótimo. Estão vendo aí? Tá certinho, meninos? Alguém me fala, por favor. Sim, Tá, beleza. Então tá. Tá vendo? Tá, então nós paramos aqui. Olha. Nós falamos na aula anterior, só para recapitular, vamos pegar daqui para frente. A teoria econômica, e quando nós falamos de macroeconomia, nós estamos falando de coisa mais agregada. Agregou toda a situação dentro de um país, e estamos falando ali de macroeconomia. E toda política tem meta. Porque se você não definir uma meta, um objetivo, em que você vai se amparar? Então, um dos melhores indicadores que nós temos para trabalhar a questão das metas econômicas é a questão do PIB. O PIB é um indicador muito importante. Que nós podemos observar, assim, o PIB brasileiro ele sofreu uma queda acentuada, muito, mas muito grande mesmo em relação ao contexto que estamos vivendo. Então, quando um país tem um PIB já assim padronizado, um crescimento estruturado, constante, o melhor indicador que nós temos é o PIB per capita. Porque você pega o PIB global, o PIB total, que é o Produto Interno Bruto de cada país, divide esse PIB pelo número de habitantes, nós temos o PIB per capita, que é o chamado PIB, a renda pessoal. Ele é um indicador importante, mas não é vamos dizer assim, não é o que significa ser um melhor padrão de vida. Nós temos países que têm PIB alto, às vezes, tem um PIB bacana, 3, 4, 5%, constante, mas uma renda baixa, um padrão de vida baixo. E quando você fala em padrão de vida baixo, são pessoas que estão aí vivendo na pobreza, muito desemprego, saneamento básico, precário, moradia escassa, pessoas, né, que não têm moradia para ficar. Então, tudo isso faz com que nós devemos observar que as políticas econômicas trabalham com isso. Crescimento econômico. Eu havia comentado com vocês na aula anterior que nós temos duas situações. Crescimento econômico é uma coisa. Desenvolvimento econômico é outra coisa. Só que os dois são políticas econômicas. O governo trabalha política econômica para desenvolver o seu país. E também trabalha com políticas econômicas para fazer o país crescer. Então, só para lembrar, crescimento econômico é PIB. Crescimento econômico é produção. Se eu falo que um país está crescendo, é porque ele está produzindo mais. Automaticamente gerando mais emprego, mais renda e automaticamente mais consumo. Vamos lembrar da PEC. Agora, quando eu falo que um país está desenvolvendo, é sinal de que o país ele está melhorando a qualidade de vida das pessoas, melhorando a educação, melhorando a cultura, melhorando a infraestrutura. Quando eu falo também em infraestrutura, não é somente as rodovias, os aeroportos, os portos, as ferrovias, mas a infraestrutura do saneamento básico. E agora, né, agora tem um projeto aí do governo federal que está liberando para que algumas empresas privadas elas possam também trabalhar a questão da infraestrutura do saneamento básico. A água e esgoto. Até então, o governo ele tinha um monopólio, praticamente, de algumas empresas que faziam essa terceirização. Né? Que fazia lá... Dá um exemplo, nós temos o exemplo da Copasa, por exemplo. A Copasa é uma terceirizada. Né? E então, no caso, as empresas particulares já podem também trabalhar com isso. Então, veja só. Crescimento econômico é PIB, é aumento de produção. Desenvolvimento econômico é qualidade de vida. Boa noite, Laís. Vamos passar aqui. Boa noite, Paulo. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Ótimo, passei.
inter-relações e conflitos que existem em alguns objetivos que nós vamos trabalhar aqui. Os objetivos de política econômicas, eles não são independentes. Eles são, vamos pensar assim, conjuntos. Eles fazem parte um do outro. Vamos pensar aqui, pensa bem comigo. Uma política econômica de saúde. Tá, se eu foco muito na saúde e esqueço um pouco da educação, olha, é independente. Saúde e educação parece que é independente. Não, eles são juntos. Até eu comentei com vocês que uma das maiores parcelas do orçamento público, 25%, vai para a educação e 15% para a saúde. Se nós formos imaginar, nós formos pensar bem, não teria que ser o contrário. Olha, manda 25% para a saúde e manda 15% para a educação. Mas não. Pessoas mais instruídas, pessoas mais educadas, adoecem menos. E quando você investe nisso, as pessoas elas têm mais possibilidade de serem, de contraírem outros tipos de doença, ter mais consciência do que pode fazer ou não. Tudo isso vai trabalhar. Então, nós temos aqui, ó, crescimento econômico e distribuição de renda. Quando a renda aumenta no crescimento econômico, aumenta a renda das pessoas mais pobres. Quer dizer que, se a renda aumentou, quer dizer que eu estou tirando de alguém para passar para outro. Não. Todos ali têm possibilidade de ganhos. Porque quando nós observamos, vamos observar a Venezuela, para vocês verem. A Venezuela vive uma situação totalmente conflitante. Porque a renda na Venezuela, o PIB da Venezuela, caiu drasticamente. E as pessoas mais pobres estão assim, vai no supermercado, não tem nem o que comprar. E vocês perceberam, vocês assistiram aí alguns jornais, eles indo para o Brasil, indo para a Colômbia, indo para o Peru, indo para a Argentina, fazendo o quê? Buscando qualidade de vida. Sem atrapalhar a renda das pessoas que já têm um certo poder aquisitivo. E o que acontece em países em desenvolvimento? O Brasil é um país em desenvolvimento, chamado países emergentes. Quem foi que identificou que o Brasil é um país emergente? Países em desenvolvimento, subdesenvolvidos, são países emergentes. É porque estão emergindo. Eu me recordo muito bem quando aquele grupo, né, o BRIC, o Brasil, a Rússia, a Índia e a China, e depois eles colocaram BRICS, que é o S da África do Sul. Eu não sei muito bem falar em inglês, South America, África, né? A América não é África. África do Sul. Por quê? São países que conseguiram, naquela crise econômica de 2008, nos Estados Unidos, na Europa, daqueles títulos podres americanos, esses países conseguiram sobreviver um pouco melhor do que os países mais pobres na crise. Eles conseguiram manter produção, conseguiram manter emprego, conseguiram manter várias situações. E o que aconteceu? Eles foram chamados de BRIC, que são os países que iriam segurar, vamos pensar assim, a situação econômica mundial. Então, país em desenvolvimento, o que vai acontecer? Aumenta-se a parte dos lucros e da poupança dos mais ricos na renda nacional. Então, países mais pobres, a renda tende a concentrar mais. Lembra que eu falei com vocês do Brasil na década de 70, da teoria do bolo? O Brasil cresceu lá quase 14% ao ano no governo, foi até no governo militar. Só que o Brasil cresceu muito, esperava-se assim, vamos fazer o bolo, assim que o bolo estiver pronto e grande, nós distribuímos a riqueza. Só que na década de 70, o mundo inteiro passou por uma crise gravíssima do petróleo no Oriente Médio. Olha só, briga diplomática, briga política entre Oriente Médio e Estados Unidos. O Brasil era totalmente dependente do petróleo, nós praticamente quebramos naquela época. Então, o nosso crescimento de 14% no ano foi quase zero no ano seguinte. Então, países em crescimento, países em desenvolvimento, geralmente, são países que têm muita concentração de renda na mão de poucos.
Agora, países mais desenvolvidos, nós estamos aí, ó, falando quando a renda de um país aumenta a renda das pessoas mais pobres, das pessoas mais ricas, né? Sem reduzir a riqueza delas. Vamos pegar lá os países de primeiro mundo, Noruega, a Suécia, só para dar um exemplo para vocês, a Alemanha, a Holanda. Então, tem um padrão melhor, né, do padrão melhor da qualidade de vida. Perfeito? Então vamos lá, passando para frente. Vou tomar uma aguinha aqui. Tá travando, tem hora? Isso. Metas de redução de desemprego e estabilidade de preço. Então, olha só que interessante. Uma das metas de políticas econômicas também é fazer isso. Reduzir desemprego e estabilizar preço. O Tiago comentou conosco na aula passada em relação à questão da inflação. Eu achei interessante aquela pergunta dele naquele momento, quando você fala aqui de estabilidade de preço, um dos piores dragões, até dragão, né? Que uma economia tem é a taxa de inflação. Porque uma inflação alta, ela come o poder de compra do dinheiro. Então, quanto maior a inflação, menor o poder de compra. Se hoje nós vamos comprar, por exemplo, um tênis que custa R$100, e há uma inflação galopante aí, no 50% ao mês, ao ano, por exemplo, ao mês, por exemplo, se nós formos comprar o mesmo tênis no mês que vem, imaginemos que ganhamos R$1.000. Com R$1.000 eu comprei um tênis de 100. Quando chegar o mês que vem, a inflação faz aumentar o preço do produto e, ao mesmo tempo, ela corrói o poder de compra. Então, com os mesmos R$1.000 que eu tinha para comprar um tênis, ele hoje é 150. O meu salário caiu? Não, ele não caiu. Ele perdeu o poder de compra, porque a inflação veio e tomou conta. E agora nós estamos tendo alguns momentos de deflação no Brasil. Alguns preços estão ficando estabilizados, mas vai ser temporariamente. Até o Thiago perguntou. A deflação é ao contrário da inflação. A deflação é queda de preço. Aí vocês podem perguntar, Paulo, mas o que é bom ter? A inflação ou a deflação? Vai depender. Economia, sempre que eu falo com vocês, nós temos que observar sempre os dois lados. Uma deflação, para quem para um país que tem muita inflação, é interessante. Só que a deflação, ela vai caindo o preço do produto, vai caindo o preço, que vai chegar um ponto que ela afeta o produtor, afeta o empresário. Porque não vai ter lucro. E se o produto que ele compra não caiu o preço também? Então, deflação leva à recessão. Países igual ao Brasil, eu li um estudo uma época dizendo o seguinte: todo país do mundo ele deve ter, nem que seja um mínimo de inflação e um mínimo de juros para controlar preço e consumo. Olha que interessante, preço e consumo. Não quer dizer que eu vou zerar a inflação, eu vou zerar os juros. Poxa, aí também fica um pouco mais difícil até de analisar. E eu comentei com vocês também, falei sobre estagflação. O que é estagflação? São dois momentos de estagnação do mercado, estagnou, parou, e um aumento inflacionário. Então, se o mercado para e tem um aumento de inflação, a tendência natural é que daqui a pouco vai ter demissão, os produtores, os empresários não vão conseguir mais empregar ninguém, e o preço disparou, uma economia ela pode entrar em recessão e, numa consequência, a recessão em depressão econômica. Aí é o caos. Aí foi que nós vivemos no mundo na década de 1929 com os Estados Unidos, aquela grande depressão econômica. Então, preste atenção, meninos, para vocês entenderem. As políticas econômicas trabalham com isso. Trabalham com metas de inflação,
de redução de emprego, com meta de taxa de juros, estabilidade de preço, para fazer a economia funcionar. Então, veja só, com o aumento de compras, vamos pensar assim, as pessoas começam a comprar mais. Olha, voltando na PEC. Não se esqueça nunca, pessoal, da questão da PEC. Com o aumento das compras no mercado, vamos imaginar daqui a pouco Nova Serrana vai reduzir o desemprego, porque as empresas vão começar a produzir mais e vão gerar mais emprego. Pode aproximar do pleno emprego. O que seria o pleno emprego? É ninguém ficar aí desempregado. Mas nenhuma economia do mundo trabalha com pleno emprego. Sempre vai haver alguns países que têm pouco desemprego, mas tem. E alguns países com desemprego enorme. Então, veja bem, reduz o desemprego, né, a mais contratação, aproxima as empresas e a economia do pleno emprego, os recursos produtivos sendo utilizados, os recursos podem escassear, provocando um aumento dos custos de produção. Então, a economia era tão interessante que as metas econômicas, elas buscam o ciclo virtuoso. Mas se o ciclo virtuoso persistir, essa roda, e for persistindo sem um amparo do Estado para fazer esses controles, vai chegar um momento que, opa, peraí, está produzindo demais, tem muito emprego gerando, tem muita coisa comprando. E quando o consumo aumenta, no caso aqui do emprego e da matéria-prima, vai faltar produto para atender as pessoas. A economia não é uma ciência que estuda a escassez. Vocês fizeram muito bem lá para mim, lá na avaliação, falando da escassez. As necessidades nossas, das pessoas, enquanto cidadãos, não tem limite. Mesma coisa com as empresas. As empresas também têm necessidades sem limites. Por quê? Porque elas precisam produzir constantemente para atender o mercado. E quando falta produto, qual é a tendência do preço? Subir, aumentar o custo. E se o produtor comprou um produto que aumentou o seu custo, ele vai repassar esse custo para o produto. E quem vai comprar? O consumidor. E esse aumento de preço leva à inflação, exceto quando estiver ocorrendo um significativo aumento de produtividade. E o que seria aumento de produtividade? As empresas produzirem com todo o equilíbrio econômico acontecendo ao mesmo tempo. Inflação estabilizada, juros estabilizados, mercado estabilizado, próximo do pleno emprego, o comércio exterior funcionando, tanto para importação, quanto para a venda de produtos do país, né, para atender outras situações. Veja só, voltando, os objetivos não são independentes, mas às vezes pode conflituar. Uma ação leva à reação. Por isso que, faltam 10 minutos, depois a gente retoma novamente. Passa tão rápido, tão bom trabalhar aqui com vocês, aqui, tão gostoso. É interessante perceber isso. Sempre uma questão de pleno emprego, ela pode acontecer. Veja bem, tendem. Lembra que eu falei com vocês? Economia é tudo tendência. Pode acontecer, mas também pode não acontecer, se o Estado, se as autoridades tiverem com o controle na mão. Eu trouxe aqui alguns gráficos para a gente fazer algumas análises da análise macroeconômica de alguma estrutura. Veja bem, qual que é a parte real da economia? Nós temos os mercados e as variantes determinadas. Parte real da economia: mercado de bens e serviços. Mercado de bens e produtos, bens de consumo e os serviços que são prestados. Lembrando que todo bem que tem preço é um bem econômico. E o mercado de trabalho: a mão de obra que eu ofereço. Essa é a nossa economia, a parte real. Vocês trabalhando, as empresas fornecendo produtos, as empresas produzindo. E nós temos ali as variantes que são determinadas. Produto nacional, que é o PIB, né? No caso aí seria o PNB, Produto Nacional Bruto. Deixa eu só fechar aqui o meu WhatsApp, porque eu esqueci de fechar isso, desculpa. Não está fechado, velho. Não está, não.
Isso. O PIB, que é o Produto Nacional, e nós temos o nível geral de preços. O que é o nível geral de preços? É esse controle que o governo tem. Exemplo, gasolina. A gasolina, por exemplo. Nós percebemos que caiu um pouco no preço esses dias para trás. Porque faltou demanda. Faltou o quê? Faltou ali o consumo para as pessoas comprar o produto. Hoje, eu já fui... Ontem eu abasteci, estava 3,89 a gasolina. Hoje eu fui para 60, estava 4,39. Opa! De um dia para o outro, eu estou aí quase 50 centavos, 40 centavos. Então, o nível geral de preço da economia são algumas variantes que a política econômica trabalha. Nível de emprego e salários nominais. O que é chamado salário nominal? Por exemplo, você pega o seu salário, vamos pensar que vocês ganham aí, todos nós ganhamos por mês R$2.000, cada um. Eu tenho uma inflação de 10% ao mês. Só para exemplificar. O salário real, o salário nominal que eu tenho é esse, R$2.000. Mas o salário real é descontado a inflação. Então, eu vou ganhar 2.000 menos 10%, R$200. O salário real meu é 1.800. O nominal é o salário cheio. E qual que é a parte monetária da economia? Aí tem o mercado financeiro, e nós temos o Thiago que sabe bacana como é que funciona. Venda de títulos públicos, aquela coisa interessante, venda de mercado de capitais, né? Não tá tão... hoje em dia, a renda fixa brasileira aí sumiu, né? O dinheiro da poupança está perdendo dinheiro, e só para aplicação de curto e curtíssimo prazo, tesouro direto. Nós vamos ter aí, se Deus quiser, mais para frente, falar sobre o mercado financeiro. Mas existe essa questão, né? O mercado financeiro. Vamos imaginar no mercado de capitais, onde o governo vende seus títulos, onde as empresas colocam ali as suas empresas para vender ações, para as pessoas investirem, e as pessoas investem financeiramente, as empresas investem na estrutura, e o mercado de divisas. O que é o mercado de divisas? Divisas são quaisquer moedas estrangeiras. Toda moeda estrangeira é uma divisa. E na variante, nós temos que a questão da parte monetária da economia, taxa de juros, estoque de moeda, tudo é Banco Central. Taxa de câmbio, Banco Central. Então, do lado aqui nós temos o mercado. Nós temos o mercado como ele funciona aqui para nós. E do outro lado, nós temos aquelas ferramentas que determinam, que controlam o mercado. Atuação do governo nas políticas macroeconômicas. Daqui a pouco, se cair, eu entro novamente, faltam 5 minutinhos, tá? Para a gente terminar e passar algumas informações para vocês. Como o governo vai atuar aqui? Na capacidade produtiva, na produção agregada. Quando você fala em produção agregada, vamos lembrar, produção agregada é macroeconomia. Se fosse somente a produção de calçados, é micro. Mas o governo tem que ajudar a propiciar o ambiente econômico para que a capacidade produtiva das empresas sejam bem direcionadas. E o governo também tem que aprender. Aprender o quê? A controlar os seus gastos. O FMI, alguns órgãos internacionais, aqueles empresas de rating, não sei como é que fala em inglês, que fiquem fiscalizando as empresas, os países, se eles honram com os compromissos que assumem, se eles estão controlando a despesa, porque como funciona essa questão da despesa planejada? O governo sempre deve. O governo tem uma contabilidade. Ele tem uma contabilidade. Então, ele deve saber quanto que ele arrecada e quanto que ele gasta. Neste momento da economia que estamos vivendo, o governo tem gastado muito mais do que arrecadado. Porque nesse instante de pandemia, onde as pessoas perderam seus empregos, as empresas, uma grande parte, está aí parada, é função do Estado movimentar a economia. Então, ele injeta dinheiro. Mas de onde ele está pegando? O governo tem essa ação. Ele tem esse poder, através do Banco Central, autoridade monetária, em fazer isso na economia. Então, nós temos que o governo tem que trabalhar. Quanto mais equilibradas forem as despesas do ente federativo, Estado, o país, os estados, os municípios,
nós estamos falando da demanda agregada. O município compra, o Estado compra, a federação compra, ele gasta e faz investimentos para permitir que a economia opere a pleno emprego, com taxas baixas de inflação, e que distribua justa, faça uma distribuição justa da renda para as pessoas que moram no país. Passando para frente um pouquinho, ver se eu consigo fechar com vocês esse aqui ainda hoje. Política fiscal, monetária, cambial e comercial, que são as políticas econômicas do governo. E eu trouxe aqui algumas informações para vocês. Nosso tempinho faltou 2 minutinhos. Esses gráficos, esses quadros, né? Quadros, quando você fecha, são quadros. É um demonstrativo de como cada política trabalha. Exemplo aqui, ó, política fiscal. Quais são os instrumentos da política fiscal? Olha, controle das despesas e arrecadação de tributos. Política fiscal trabalha com isso, tá? Controle das despesas, gasto público e o que ela arrecada. Quando o governo ele precisa fazer medidas anti-inflacionárias, olha que o governo é um dos maiores incentivadores das políticas inflacionárias. Por quê? Porque o governo gasta muito. O governo gasta demais. Quanto mais o governo gasta, mais ele está colocando dinheiro na economia. Então, uma medida anti-inflacionária do governo, ele deve fazer o quê? Diminuir os gastos. Mas como, Paulo, que tem que diminuir gastos? Ele tem que conter os gastos públicos para que a inflação também possa diminuir. Quando, em relação à questão, outra medida anti-inflacionária que o governo pode fazer é aumentar a carga tributária, aumentar imposto. Quando o governo aumenta imposto, ele faz com que as pessoas comprem menos, as empresas comprem menos. Isso inibe consumo e investimento. Então, vamos imaginar o seguinte: inflação dentro de um país. Quando o preço está muito caro, um dos instrumentos que o governo tem é aumentar imposto. Para o produto ficar mais caro, as pessoas compram menos. Outra, os governos podem gastar menos, que vai diminuindo o gasto e compra menos, o preço tende a cair. Agora, quando ele quer gerar crescimento, maior crescimento, estimular a economia, igualzinho agora, daqui para frente vai ter que fazer isso. Nós vamos viver agora uma política fiscal de crescimento. Nós vamos vivenciar isso aqui, ó, aumento do gasto do governo, é o que está fazendo já. Diminuição de impostos, está fazendo em alguns setores. Para quê? Para estimular consumo e investimento. Então, quando o governo aumenta gasto, está aí, ó, auxílio emergencial, fundo de garantia, liberando empréstimo mais barato para as empresas. Ele está fazendo política